É isso! Candidata e candidatos à direção da escola Somos Educação. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Da esquerda para a direita, temos a presença do candidato Cássio Mori, que representa aqui o partido da escola, o partido da escola, né? Cássio Mori é o candidato do partido da escola. No centro, a candidata Fernanda Occhi, ela que representa o partido da criatividade. E ao seu lado, o candidato José Francisco, o Chico, do partido do marketing. As regras desse debate foram acordadas com as assessorias dos partidos. No primeiro bloco, fazemos uma pergunta para cada candidato, que terá 10 minutos para a resposta e poderá utilizar até 5 slides de PowerPoint em sua apresentação. Nós estamos de olho no tempo e somos muito rigorosos com essa regra. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. O tempo para a pergunta é de 1 minuto. O candidato que irá responder a pergunta terá 3 minutos para respondê-la e o candidato que perguntou volta para falar durante mais 1 minuto para comentar a resposta. No terceiro e último bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Em sorteio, realizado com a presença de assessores dos candidatos, a primeira pergunta será para a candidata Fernanda Occhi, do Partido da Criatividade, que terá 10 minutos para a sua resposta. Vamos lá, candidata. A senhora está pronta? Prontíssima. Candidata Fernanda Occhi, qual o papel da criatividade em um projeto educacional que tenha como meta formar pessoas preparadas para fazer deste país e do mundo lugares melhores? A senhora tem 10 minutos para a resposta. Tempo. Quando a gente fala em criatividade, a gente entende que criatividade é a maior potência do ser humano. E como potência, se a gente não souber usar, é como se a gente lançasse um foguete em sentido contrário. E ao invés de ele ir para o espaço e abrir novos horizontes, ele faz uma vala. Entender, então, sobre a criatividade é necessário para responder essa pergunta. Nós todos nascemos com algo que a gente vai dizer que a criatividade ele é resquício da onipotência originária. A psicanálise vai dizer que todo bebê, ele nasce e ele acha que ele é onipotente, que ele cria todas as coisas. Ele está ali com fome e ele acha que ele cria o leite. O leite vem, ele cria o leite. Ele acha que ele cria todo o mundo. Mas os problemas vão aparecendo, as coisas vão acontecendo e o que ele vê, então, é que ele não cria tudo assim. As coisas já existem, mas o que fica daquela onipotência, então, é sim a vivência dele criativa. A forma dele criar o mundo de uma maneira própria. A vivência dele de colocar no mundo o seu jeito, a sua forma, a sua marca. Os problemas aparecem e a criatividade é o que liga então mundos. O bebê é aquele que ele tem o mundo de dentro. Ele tem o mundo de dentro e quando aparece um problema ele precisa se colocar no mundo de fora. Ele observa o que está acontecendo. Ele imagina então como agir e resolver aquele problema. A criatividade é a imaginação a serviço de resolver problemas. Quando ele olha para isso, ele então começa a interagir com o mundo, juntando todos esses mundos. Juntando a possibilidade dele ser criativo, dele colocar sua marca, dele resolver aquilo que está acontecendo. E quando ele faz isso, quando nós somos criativos, a gente está na nossa maior potência cerebral. Os nossos 2 hemisférios funcionam ao mesmo tempo. Quando nós somos criativos, a gente está no nosso maior pico de bem-estar. Quando a gente está ali sendo criativo, a gente está na nossa maior produtividade. A gente está em flow, que eu chamo de fly mais wow. Wow, eu estou voando. Você perde a noção do tempo, você está fazendo as coisas, você se sente você mesmo. Mas se a gente olhar, as pesquisas mostram que 2% apenas 2% da nossa capacidade criativa é usada quando nós somos adultos. Adultos usam 2% da sua capacidade criativa. E aí a minha primeira pergunta, aonde foi parar a nossa versão original? Aonde foi parar a nossa versão original? Se a gente era tão criativo, 2%? Eu tenho uma história para dizer que
talvez nós fôssemos como águias. E a águia, ela era muito boa de ver a distância, de enxergar coisas. E quando ela estava lá, ela podia ver várias comidas, onde que ela ia, para onde ela ia. Até que ela pensou, e se eu não precisasse ficar procurando a comida? E se ela viesse até a mim, ela desenvolveu o iFood da águia. E depois ela pensou, nossa, eu estou aqui voando, voar é um negócio complicado, meio arriscado. E se eu pudesse controlar isso e não precisar voar? E aí então, ela foi lá e desenvolveu a gaiola. E se então eu pudesse, nessa possibilidade de estar aqui mais seguro com a comida aqui, eu não precisasse escolher a hora que eu durmo ou não, e ela desenvolveu uma luz que podia acender e ela ficar acordada e trocar o dia pela noite. E quando ela percebeu, aquela águia, ela estava se comportando como uma galinha numa granja de abate, onde ela estava só olhando para baixo, sem olhar mais os horizontes. A vista dela já não enxergava mais tão longe. Ela já não voava. Ela estava lá, apenas cercada das coisas de conforto, extremamente confortável, porém, perdendo e atrofiando a sua capacidade de visão, de voo e de inovação. Quando nós olhamos para essa águia desta vivência, nós podemos perceber que nós, muitas vezes, por querer evitar os problemas, tiramos dele a matéria-prima que nos faz criativos e atrofiamos as nossas habilidades. Quando ao invés da gente querer resolver problema, a criatividade é a nossa capacidade imaginativa em prol da resolução de problemas. Quando a gente quer evitar problemas, ao invés de aprimorar a nossa capacidade de resolver problemas, nós atrofiamos a nossa capacidade criativa. E se você está dizendo como que a gente pode fazer para ter o mundo, o país, vivemos num lugar melhor, o que a criatividade tem a serviço, a gente precisa então pensar no destino. Se a gente precisa olhar para o foguete e para onde ele vai, qual é o destino? Então, o que é um mundo melhor? E eu vou começar dizendo que talvez um mundo melhor seja a gente buscar essa tal de felicidade. Que nós todos dizemos, o que é um mundo melhor? E aí é olhar o futuro a partir do futuro. A criatividade, ela não olha do agora. A gente fica falando, sai da caixa, nós criamos essa caixa. Como que eu posso olhar o futuro a partir do futuro? Qual é esse futuro? Eu diria que é o futuro feliz. E o que é a felicidade? Harvard vai dizer que felicidade é relacionamento. É você ter pessoas que você confia. É o foco em conexões. E no mundo cada vez mais complexo, nós estamos num mundo que atropeladamente, ele está ali com cada vez mais inovação. As pesquisas mostram que hoje a gente produz informação que talvez demoraram desde o surgimento da humanidade até 2003. Em 2 dias a gente produz essa informação, que em um século a gente vai evoluir 20 mil anos. Então nessa correria toda, a nossa vivência seria conexões, para que elas possam dar conta desse mundo complexo, mas conexões que façam sentido. Porque se a gente está falando de felicidade, a gente está falando de sentido, de dar direção. Conexões que façam sentido, e aí a gente teria a nossa vivência do crescimento exponencial muito mais focado para cooperação, operarmos juntos em forma de pessoas mais felizes. E a gente usaria as informações e todas as nossas tecnologias para uma vida mais leve, para que a gente pudesse viver uns com os outros, e aí criaríamos muito mais. O nosso foco seria humanos, a tecnologia é um meio, mas o nosso foco seria direcionamento para mais humanos. Talvez nós estaríamos aqui pensando em o que a gente vai fazer para ser ainda mais humano e despertar o melhor do humano. A nossa força em desenvolvimento e criação seria muito mais para tudo que o humano tem e como ele pode ser mais feliz. E talvez a gente olhar que essa é a origem da criatividade, porque a criança, ela se torna criativa e ela começa a fazer conexões porque ela tem afeto com seus pais, ela quer estar ligada neles, por isso que ela começa a se desenvolver. E aí ela começa exponencialmente a ter mais ligações dos neurônios para que ela pudesse resolver e fazer o pai, a mãe mais feliz, aqueles que ela ama. E aí então ela fica ali em flow, criando mais. Ontem minha filha aprendeu a desenhar e ela estava em flow, vendo ela existir no mundo.
E a gente aplaudir e ficar feliz com aquilo que ela estava fazendo. Olhar para a criatividade, voltar para a origem dela. E qual que é o papel da escola nisso tudo? Se a gente entender que tem 3 processos na criatividade, o primeiro é esse olhar pessoal, onde eu preciso, para resolver problemas, entender o mundo de fora, depois imaginar e, por último, resolver essas coisas como um plano de ação. Então, se a gente está dizendo sobre como a gente pode olhar para a direção, é a direção. A escola seria aquela de dar sinais. O que eu quero resolver? O que eu quero resolver para o mundo? O que eu quero resolver para o outro? Ela daria esses sinais? E aí, então, eu vou escolher o que olhar. E vou ter esse olhar complementar, esse olhar que observa cada um com a sua janela. Abrir olhares, permitir que a gente pudesse ter de novo atenção, admiração. E aí a gente pudesse imaginar. Esse ambiente de ensaio e erro, de poder imaginar. Quando vai ali e pergunta para o menino como chegou a carta de Pero Vaz de Caminha e ele responde suja e amassada. Ou quando pergunta o que fez essa de Queiroz, ele diz, fez o que pôde. Ele está ali tentando algo, o que mostra que essa criança, se ela não sabe, ela chuta, ela vai fazer alguma coisa com isso. Ela chuta, o que nós adultos não permitimos, porque o erro é algo que nos massacra. A escola como lugar do ensaio do erro, nessa tentativa e na possibilidade de desenvolver habilidades de voo. E aí a gente pode resolver como um método, entender o método para resolver coisas e aí a gente fazer uma revolução. A gente evoluir, porque a criatividade é o fator que transforma e faz evoluções constantes. Como seria incrível se os professores fossem treinadores de águias. Se os professores alavancassem esse voo e se eles pudessem, então, fazer com que as asas alcançassem o espaço. Eu gosto muito dessa frase, que é a frase aqui, caiu, a frase do Viktor Frankl, que ele vai dizer, existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Seu tempo, candidata. O espaço da gente lançar para o mundo. Essa é a liberdade pessoal e a escolha de cada um. Muito obrigado, candidata. Agora, o segundo a responder, pela ordem definida em sorteio, é o candidato José Francisco, o Chico, do Partido do Marketing. Ele também terá 10 minutos e 5 telas de PowerPoint para a sua resposta. Eu aproveito para pedir a todos que nos assistem que escolham o seu candidato preferido ao longo do debate. Aqui, a sua opinião é muito importante para a direção da escola Somos Educação. Candidato José Francisco, quais são os principais desafios para o marketing no atual cenário? E como o candidato pensa em associar o marketing com o pedagógico da escola Somos Educação? 10 minutos, contagem de tempo aberta. Bom dia a todos os educadores que nos assistem, espalhados pelo Brasil, que estão também presencialmente na Somos Educação, na Avenida Paulista. É com grande prazer que me dirijo aos senhores. Também queria dar bom dia aos meus candidatos aqui, que estamos ao lado. Querida Fernanda Ock, professor Cássio Mori, muito bom estar aqui com vocês, né? A pergunta que me fizeram é uma pergunta bem interessante sobre a questão de associar o marketing com o pedagógico e os desafios do marketing nesse momento em que a gente está vivendo, né? A gente preparou algumas telas, a gente pode usar 5 telas, mas antes de mais nada eu queria dizer que a gente está muito feliz de estarmos fazendo esse debate, porque é um debate que provavelmente não tenha um vencedor, mas principalmente mostre as 3 faces que precisam estar super integradas em um projeto de marketing consistente, um projeto educacional consistente. Acho que é dispensável dizer o quanto a competição, o quanto a luta pela fidelização dos atuais alunos e pela conquista de novos alunos está sendo agressiva, está sendo grande, né? Em uma campanha de matrículas que temos um planejamento complicado, um período agora que temos ainda eleições, depois temos a Copa do Mundo, o planejamento vai ser um ponto importante. Também acho que dentro dos desafios que estão colocados a todos os gestores, tem a questão de você fazer
de uma forma diferente, de pensar diferente. Por isso, foi muito interessante ouvir a candidata Fernanda sobre a questão de criatividade, que eu acho que esse é um ponto que a gente está muito empenhado, né, dentro do nosso partido do marketing, que a gente possa ter a criatividade como uma alavanca sempre em tudo que fazemos. Mas eu acho que dentro desse cenário em que a gente está, em alta competitividade, onde a gente tem a questão financeira no país, econômica, a gente sabe que atravessamos um momento delicado e, portanto, isso está nas famílias. Mas também temos a esperança, né, de fazermos uma campanha para um ano em que a gente sabe que teremos escola. Faz 3 campanhas que a gente não tem essa sensação, porque de 20 para 21 e de 21 para 22, a gente tinha uma incerteza sobre o que teríamos, né, por conta da pandemia. Felizmente, para 2023, tudo leva a crer e teremos, se Deus quiser, as escolas funcionando em sua plenitude. Eu elenquei aqui alguns pontos que eu acho que são itens que a gente precisa pensar muito na hora que a gente vai falar de desafios, né? Primeiro, eu acho que tem algumas, né, essas palavras que vão aparecer na tela, elas são autoexplicativas, né? Quando a gente fala de marketing, isso dentro do nosso partido, que é o Partido do Marketing, a gente está falando muito de inovação, né? Imagino que os candidatos também falem sobre isso, tanto no Partido da Escola como na criatividade, né? Acho também que a questão, já falamos, né, acabei de dizer, de criatividade, é um ponto que está implícito em tudo que faremos dentro de um projeto de marketing, tá certo? Dentro da gestão do marketing. A questão da estratégia, né, como a gente sempre diz, a estratégia é um desafio a ser vencido porque é ela que atrai, né? Ou a gente está falando também de planejamento. Em uma campanha em que a gente tem muito pouco tempo, né, a partir de agora até o início do próximo ano letivo, a gente tem que ser super assertivo no planejamento. A gente tem que fazer, e aí eu acho o maior de todos os desafios é esse, é fazer relacionamento qualificado, relacionamento que chegue na tela das famílias e que possam impactar, que possam gerar reflexões, inspirar as famílias, né? O relacionamento, a gente sempre diz que no nosso partido M, a gente de marketing, a gente sempre diz que o relacionamento é o que faz a matrícula e a rematrícula. E o relacionamento tem que ser pensado, tem que ser planejado. Não dá para mandar, como a gente sempre diz também, arquivos em PDF, regimento escolar para a tela do celular dos pais. A gente tem que mandar áudios, vídeos. Então, acho esse um desafio importante que é o relacionamento. Dentro do que nós fazemos, aí de novo, me corrijam se eu estiver errado, queridos candidatos, que emoção é um item que está, imagino, tanto na escola quanto na criatividade. E dentro do marketing, obviamente, emoção é um ponto central, né? Porque senão, educação é emoção, né? Então, acho que a gente fazer coisas que tenham a emoção, que tenham uma arte, que tenham a beleza estética, né? Respeito a quem está vendo, a quem está para quem a gente está enviando um vídeo ou para quem estamos enviando uma imagem, né? A arte, a estética é muito importante para a gente poder ter um projeto de marketing bastante eficiente, né? E, por fim, parceria. Eu acho que a parceria, quando a gente pensa em parceria, a gente está pensando muito na parceria da escola com as suas famílias, com os seus alunos, mas queria aqui também trazer a parceria desses 3 partidos aqui, da Somos Educação, com a sua escola. Eu acho que parceria, quando a gente faz uma parceria, e essa parceria, né, ela é absolutamente pautada pela competência, pelo propósito, a gente tem isso bem desenvolvido. Então, essas palavras todas que estão na tela são os desafios a serem vencidos. E eu acho, né, você está vendo agora uma animação que é muito simples, mas que conecta tudo. Não existe a possibilidade de fazer planejamento sem ter estratégia e vice-versa. Como é que eu vou fazer um plano de relacionamento sem inovar? Usando o e-mail, usando a agenda do aluno ou usando os comunicadores instantâneos, ou também usando? Como é que eu vou fazer chegar à emoção mandando para a família textos e não vídeos, artes? Como é que eu demonstro acolhimento através de um plano de relacionamento? A pesquisa que a gente fez recentemente no Partido do Marketing, que 7.500 escolas, 7.500 famílias responderam, diz que acolhimento, cuidado, são itens relevantes na escolha da escola.
E isso é fundamentalmente relacionamento e o dia a dia escolar, né? Então, acho que tudo está conectado, né? Quando a gente está falando de criatividade, tá, com a parceria, enfim, todas essas palavras estão conectadas. Mas eu acho que esse debate veio num momento muito oportuno, porque estamos aqui representando a criatividade, a escola e o marketing. Acho que o ponto central, o maior desafio que a gente tem numa equação é essa. Isso, desde que eu estou nessa luta por trabalhar junto, nessa oportunidade de conhecer todo esse país, nas escolas que visito, nas escolas para as quais trabalhamos, a gente sempre disse, né, que o pedagógico é que abastece o marketing para que o marketing possa dar voz a tudo que a escola faz. Mas o marketing também gera informações absolutamente importantes para a equipe da escola, para que ela possa fazer uma escola alinhada ao tempo em que vivemos. O aluno mudou, a escola mudou, a família mudou. É muito importante que vocês conheçam a pesquisa que fizemos, essa que eu acabei de mencionar, onde a gente vê dados absolutamente importantes para a construção de um projeto educacional alinhado aos tempos em que vivemos. Certamente, meu querido companheiro aqui, o meu querido candidato Cássio Mori, ele vai abordar isso na sua fala, né? A escola precisa estar atenta ao que ela vive, ao que ela está acontecendo no mundo e no país. Mas eu acho que essa equação que está aí, né, se a gente tira e faz a soma, né, eu acho que aí começa um projeto que é um projeto que cria um time com o mesmo propósito. Acho que o maior desafio de todas as escolas espalhadas pelos 4 cantos do país é esse. É fazer com que o time tenha um propósito. Porque só os educadores que estão nos assistindo, espalhados também pelo Brasil todo e aí na Avenida Paulista, em São Paulo, a gente sabe que quando a gente tem propósito, a gente tem paixão, a gente tem emoção, a gente faz porque a gente acredita. Educação é isso. O marketing tem que fazer a parte dele e nós vamos discutir isso ao longo desse debate. Mas essa equação que está na tela, eu acho que se a gente tem, dentro do desafio, né, de fazer a escola acontecer, a gente ter o marketing e o pedagógico alinhado. Por isso eu sempre digo, né, tudo é de dentro para fora. Tudo que está nessa equação, tudo começa na escola de dentro para fora. E cabe a nós, marketing, sentirmos o mundo e todos os educadores para que venha para dentro da escola aquilo que de melhor possa acontecer para os nossos alunos, que certamente é o papel da escola. Muito obrigado. Acho que o tempo está certo, né? Tem mais 20 segundos ainda? 20 segundos, candidato. Então, eu queria dizer isso, né? Queria dizer a todos os educadores que nos assistem que a importância de fazer com que o marketing e o pedagógico estejam na mesma página, porque ambos estão trabalhando para que dentro das salas de aula estejam alunos que possam, como disse a nossa candidata Fernanda, mudar o mundo e mudar o país. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Estamos ao vivo no debate entre os candidatos à direção da escola Somos Educação. E agora, para fecharmos o primeiro bloco, a pergunta será para o candidato Cássio Mori, que, como os demais, terá também 10 minutos e 5 telas de PowerPoint para responder. Candidato Cássio Mori, seu partido é o da escola. Sabemos que vivemos tempos de transformações na educação. Qual é a visão que o senhor tem para um projeto que possa ser consistente e alinhado ao tempo em que vivemos? Bom dia, Maurício. Bom dia, meus companheiros, candidato do marketing, candidato da criatividade. Bom dia a você que está aí nos assistindo. É um prazer e uma emoção muito grande ter a oportunidade de falar para educadores, de estar aqui falando em nome da escola para educadores. Maurício, quando você pergunta sobre um projeto e me dá 10 minutos, eu chego a dizer que é uma missão quase impossível. São as regras, candidato, aprovadas pelos seus assessores. Eu peço que o senhor vá para a resposta. Nesse tempo, eu queria destacar aqui a todos que o nosso projeto completo para essa escola, ela está no nosso site, no site do nosso partido, www.partidodaescola.com.br. Lá você pode conferir
todo o nosso projeto. Eu queria aqui destacar 3 pontos do projeto. Falar sobre o aluno do século XXI, sobre o dia a dia para fazer essa transformação na escola e falar um pouco das pessoas. Então, quando a gente fala do aluno do século XXI, a gente tem que, antes de mais nada, tentar enxergar e tentar entender como era esse aluno no passado. Esse aluno no passado, eu vou comparar o passado com o presente de acordo com as minhas propostas, eu quero basear em 3 pontos. Primeiro, eu quero fazer uma comparação aqui. Considerando que você está vendo na tela aí um SSD, que é um local de armazenamento de informações, que representa a memorização, representam as informações que o aluno precisa guardar. O segundo ponto é a questão do conhecimento, que é diferente de informação. O conhecimento é a conexão lógica das informações para que elas resolvam um problema, para que elas consigam chegar a algum lugar. E é representado, no caso, aí, por um processador, aquilo que pensa, aquilo que reflete, aquilo que constrói. E, por fim, o coração. O coração que representa o socioemocional. O coração que representa a criatividade, que representam as habilidades, que representam as competências que o aluno tem que se desenvolver durante a educação básica, para que ele esteja preparado para a universidade, para o mercado de trabalho e, acima de tudo, para a vida, ou melhor, para uma vida muito feliz. Comparando isso, quando a gente pega e começa a olhar como isso se comportava no passado, fazendo um gráfico aí muito simples, um gráfico em que na vertical a gente tem o desenvolvimento de cada um desses itens. E na horizontal a gente tem uma linha do tempo, que eu estou considerando passado e estou considerando futuro. Então, quando a gente entende e olha para o passado é um passado em que a gente valorizava muito o SSD, ou seja, valorizava muito o armazenamento de informações. E para aquela época, isso fazia muito sentido. Por que fazia muito sentido? Porque naquela época as informações eram algo raro. Ou as informações elas estavam armazenadas no cérebro das pessoas, ou estavam em livros que muitas vezes eram de difícil acesso a esse aluno. Estavam em bibliotecas, estavam longe de suas casas. Poucos alunos da minha época tinham uma Barça em casa que a gente conseguia ter informação ali. O segundo item era o processamento, era o desenvolvimento do raciocínio, e a gente tinha por último, essa questão do socioemocional, essa questão da coletividade, do trabalho em equipe, da socialização, do desenvolvimento de habilidades, do mão na massa, de diversos itens que são importantes para a formação do ser humano. Isso era a educação do passado. Na minha visão, pensando como projeto, pensando nessa linha do tempo, isso daqui está sendo invertido. O que está acontecendo é isso daqui. Primeiro, a necessidade do aluno memorizar está cada vez diminuindo mais e a necessidade do aluno pensar, do aluno criar, do aluno construir está evoluindo cada vez mais. Então, a educação do futuro, ela valoriza muito mais o processador, o conhecimento, a construção, a reflexão. Por quê? Porque a informação, ela virou quase que uma commodity. Hoje a gente tem Google, dá um Google, né? Muita gente fala, dá um Google que você tem essa informação. Então, o que interessa muito é a gente pensar. E, obviamente, pela própria sociedade que vivemos, a própria pandemia mostrou isso, essa necessidade da saúde mental, essa necessidade da criatividade, do falar com o outro, de ser empático, de desenvolver habilidades que, inclusive, estão na Lei de Diretrizes e Bases. Inclusive, a gente necessita disso para que, necessita desenvolver isso em nossos alunos. Então, eu acredito, candidatos e professor Maurício, eu acredito que há uma inversão. E esse é o meu projeto. No projeto Escola Somos Educação, é nisso que a gente acredita. É colocar o desenvolvimento de habilidades, o socioemocional, a criatividade, a preparação do ser humano em primeiro lugar. Depois, desenvolver a parte pensante do conhecimento, da construção, do raciocínio, da resolução de problemas complexos. E, por fim, a memorização, que sempre é necessário um pouco dessa memorização. Nunca ela vai ser extinta, mas essa é necessária. Esse é o lado que eu penso, o lado do aluno. Agora, para que tudo isso aconteça, a gente precisa criar uma comunidade escolar que acolha tudo isso. Eu quero usar como exemplo algo muito recente.
Algo que aconteceu no Rock in Rio desse ano. No Rock in Rio desse ano, esse grupo, Coldplay, que eu adoro, por sinal, não sei se você gosta, ele fez algo memorável. O que ele fez? Ele primeiro entrou e fez algo inédito, ele distribuiu pulseiras com inteligência artificial para 100 mil pessoas do público. E essas pulseiras, conforme a música, as pessoas iam levantando a mão e aquilo criava o cenário do show deles. Ou seja, eles conseguiram fazer com que o público se sentisse pertencente àquele momento, participante daquele momento. Além disso, eles tiveram empatia e inclusão com todos que estavam lá. E aí eu consigo te dar vários exemplos. Primeiro, eles colocaram e entregaram mochilas vibrantes para as pessoas surdas. Eles fizeram músicas, o vocalista cantou uma música ali usando a linguagem de sinais. Eles cantaram uma música em português para as pessoas que não entendiam em inglês. Ou seja, eles transformaram aquele momento numa emoção. E é assim que nós temos que pensar a escola. Nós temos que pensar a escola com todos sendo pertencentes, com muita empatia, um olhando para o outro, com muita inclusão, entendendo que cada um tem uma história, entendendo que cada um tem um passado, entendendo e respeitando essas diferenças para que esse trabalho em comunidade realmente aconteça e sirva como um celeiro para esses jovens que vão enfrentar e vão construir uma sociedade com certeza muito melhor do que aquela que a gente vive hoje. Mas tudo isso só pode ser feito e só consegue ser feito se a gente tiver pessoas dedicadas a desenvolver, pessoas dedicadas a transformar. Por isso que aqui, no nossa proposta para o Partido Escola, a gente quer desenvolver uma cultura de time. Uma cultura de time para que esse time seja o principal agente da reinvenção da educação do século XXI, levando em conta todos esses aspectos anteriores. Em primeiro lugar, a gente quer, nessa cultura, cada um preocupado, cada educador, seja o educador de dentro da sala de aula, aquele que dá aula, como o educador de fora da sala de aula, como aquele cara que atende o pai, como aquele porteiro que está ali na frente, como aquela faxineira que está limpando a sala para que a educação aconteça, trabalhem com excelência. Seja apaixonado por aquilo que faça. Busque sempre altos patamares de atuação e reconhecendo o mérito do outro, a contribuição do outro. O segundo ponto é a questão da liderança. Nós temos aqui dentro da nossa escola que cada um tem que ser um líder inspirador, formando equipes incríveis, com um senso de pertencimento, como eu disse no slide anterior, que não tenham medo de compartilhar ideias, que saibam ouvir, que aceite a opinião do outro, que elogie e que faça críticas construtivas, afinal, todos nós temos que ter o mesmo desafio. O terceiro ponto é a inovação. Somos e devemos ser obcecados pelo novo e por tudo aquilo que ainda não foi pensado. Adoramos romper fronteiras. Temos que saber romper fronteiras. Temos que ter coragem de inovar, coragem de romper fronteiras. Segundo, cuidar de nós, do bem-estar de cada um que está ali dentro. Um ambiente seguro, respeitoso, transparente, que cada um possa ser a melhor versão de si mesmo. E, por fim, autonomia e apoio. Temos que ser um coletivo de fazedores que tomam iniciativa, que se apoiam para chegar cada vez mais longe. É assim que eu quero desenvolver essa cultura no nosso Partido Escola, porque a nossa meta não é simples, é ser o principal agente de transformação para o aluno do século XXI. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Lembrando que você que está assistindo pode participar na nossa votação, em que será escolhido entre os candidatos aqui presentes o novo diretor da escola Somos Educação. Vamos para um rápido vídeo e, em seguida, voltamos para o segundo bloco, quando o candidato pergunta para candidato. Fique com a gente.
Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas, acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz. Enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias. Aquilo que equacionam extrapola os limites da lousa. As histórias que com eles reconstruímos não cabem nas páginas dos livros. Os limites da quadra são ultrapassados nos treinos que vivemos juntos. Os laboratórios são pequenos para abrigar as experiências de vida que temos com eles. Como os professores, o infinito cabe na palma da mão e o aprendizado de um tempo finito invade a vida inteira, porque sua maior poesia é o ensinar. Agradecemos a todos os professores que fazem tantas transformações acontecerem. Porque vocês são professores, somos todos educação. Voltamos ao vivo para o segundo bloco do debate entre candidatos à direção da Escola Somos Educação, uma iniciativa da equipe organizadora desse congresso para que possamos conhecer o projeto de que os partidos da criatividade, do marketing e da escola têm para ocupar o cargo de direção da Escola Somos Educação. Nesse segundo bloco, candidato pergunta para candidato. O candidato que fará a pergunta terá 1 minuto para fazê-la, o candidato que irá responder terá 3 minutos para a resposta apenas, e depois o candidato que fez a pergunta tem 1 minuto para os comentários. Em sorteio realizado, a candidata Fernanda Aoki fará a pergunta ao candidato Cássio Mori. Candidata, a senhora tem 1 minuto. Antes de fazer a pergunta, vocês, educadores, sabem mais do que ninguém que criatividade não está no seu melhor na pressão. Mas tem uma coisa que criatividade é muito boa, que é observar, aprender e recomeçar. E eu não falei bom dia para os candidatos. Bom dia, candidatos. Bom dia, Maurício. Bom dia, educador. Eu estou aqui aprendendo, recomeçando e aí podendo liberar mais serotonina e usar tudo que a gente tem e pensando em usar. Eu fiquei aqui olhando ali na câmera e percebendo que, assim, esse púlpito não está de acordo com a minha anatomia. A senhora tem 30 segundos para Então eu pergunta. gostaria de, já que criatividade é sair, né? Não é só fora da caixa, mas ir em cima da caixa. Estou vendo uma caixa ali. Pode me emprestar essa caixa para eu ficar melhor aqui, por favor? Agora vocês me enxergam melhor. Vamos lá. Obrigada. Candidato Cássio Mori, vamos falar de Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que aconteceu aí 90 anos atrás, assinado por Francisco de Azevedo, com apoio de Aloysio de Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, várias personalidades. E esse manifesto surgiu porque não havia ainda um sistema escolar adequado no país, dando uma forma mais racional à educação, cientificando-a. Hoje, então, 90 anos, falamos de pós-verdade, de conhecimento atrelado ao digital, de que a escola não é mais o lugar da memória. Falamos, senhor candidato, da crise da escola. Como você lê essa crise? A tecnologia é aliada ou é vilã? Como resolver esse problema? 3 minutos, candidato Cássio, contando o tempo. Que tristeza. A gente falar de crise nesse momento para a escola. Candidato,
Eu acho que a escola ela não está em crise, ela está sim em uma transformação. Quando se fala de tecnologia, muita gente entende que essa tecnologia pode gerar essa crise, pode gerar porque vai substituir o professor. E, na verdade, a tecnologia ela vem como um apoio, como uma ferramenta para o professor. O que acontecia no passado era uma série de achismos. Grandes educadores, sim, que aprenderam e deram oportunidade e falaram para a gente como as coisas funcionavam na prática. Mas a gente nunca teve oportunidade, como a medicina teve, de enxergar por dentro. Ou seja, saber como o aluno aprende, saber como o aluno ele se desenvolve. E hoje a gente já tem esse tipo de tecnologia. E essa tecnologia vai fazer o professor ensinar mais e melhor. Portanto, o aluno aprender mais e melhor com essa tecnologia que a gente já tem hoje e que a gente já começa a desenvolver aqui dentro da Somos Educação. O segundo ponto é que essa tecnologia ela vem para realizar e para dar informações para o professor que antes ele tentava fazer no papel, mas ele não conseguia ter uma base de dados muito grande para ele tomar decisões. Então a tecnologia, essas provas digitais, elas vão entendendo como que cada aluno está, como cada aluno está aprendendo e passando essas informações para o professor, até para ele avaliar a sua dinâmica de aula, avaliar aquilo que ele precisa melhorar na próxima aula seguinte, se tem aluno ali dentro que está com alguma defasagem de aprendizagem, alguma lacuna de aprendizagem, que antes, naquela sala de 30 alunos, o professor não conseguia identificar certeiramente. Isso a tecnologia consegue fazer. A tecnologia ela vem como aliada do professor. A relação olho no olho do professor ela nunca vai acabar. A relação humana dentro da sala de aula ela nunca vai acabar. Vem a tecnologia para que ela seja uma ferramenta do professor. E o terceiro ponto, a tecnologia ela vem com toda a inteligência artificial, não para o atendimento coletivo, e sim pelo atendimento individualizado do aluno, para a personalização do ensino, para que o aluno ele consiga ter uma trilha de desenvolvimento por meio da tecnologia para que ele se desenvolva melhor. O manifesto que a senhora cita na sua pergunta, o manifesto dos pioneiros da educação nova, ele trouxe a ciência para a educação. Então, ele, apesar de ser de 1932, ele está muito atual nesse aspecto. Trazer a ciência para a educação, utilizar a ciência na educação para que o aluno aprenda mais e melhor. 1 minuto para comentários. Candidata Fernanda. Candidato Cássio, queridos professores, educadores, eu penso que crise, quando eu estou falando de crise da escola, eu me refiro à palavra crise como risco e oportunidade. Então, como mitigar os riscos quando a gente está falando da tecnologia sem dar um destino para ela? Tudo aquilo que a gente não dá um destino para a gente. Como, então, dar destino para a tecnologia na escola? E quais as oportunidades, como você mesmo trouxe, quantas oportunidades essa tecnologia traz a serviço da escola, como uma forma, inclusive, da gente poder trazer o aluno de uma forma mais humana, mais vivo. E assim como estava a ciência para o Manifesto dos Pioneiros, talvez a tecnologia esteja a serviço da gente ter uma escola mais humana, de alunos mais vivos, de uma vivência mais personalizada e extremamente criativa. A tecnologia não é só o digital. Tecnologia é tudo que resolve os problemas. Que a escola seja um grande campo de resolver problemas, assim como é a especialidade da criatividade. Queria recomissão no direito de resposta. Nós analisaremos, candidato Cássio. Agora, quem pergunta, enquanto fazemos a análise do pedido do candidato Cássio, é o candidato do Partido do Marketing, o Chico, da AM, que deve fazer a pergunta para a candidata Fernanda Occhi. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Por favor, organize o seu discurso de forma que ele caiba em 1 minuto. Muito obrigado, Maurício. Primeiro, candidata, queria lhe dizer que foi uma ótima ideia usar o recurso da criatividade e subir na caixa, né? Porque o tamanho da senhora agora está proporcional ao seu gigantismo, querida candidata. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte. Candidata Fernanda, a criatividade e a inovação são características presentes em toda a história da humanidade. Grande parte das facilidades que temos na atualidade, desde a roda até a eletricidade, surgiram a partir de pensamentos fora da caixa,
ou em cima da caixa, como a senhora está vendo agora. São as ideias criativas e inovadoras que nos fazem evoluir enquanto sociedade. Sobre a pasta inovação, candidata, que é o seu carro-chefe, a inovação tecnológica acelerou e parece ter invadido a escola. Alguns falam de não ter mais aulas, mudar as matérias, serem ensinados por robôs. Como a candidata pretende conciliar o pêndulo da inovação sem perder a essência da escola? Sua resposta, candidata? Primeiro, querido Chico, do Partido do Marketing, que bom e que honra ter você do lado. O marketing é quem coloca à luz aquilo que realmente importa. O seu reconhecimento mostra que é importante a gente ter um marketing ao lado da criatividade. Muito obrigado. Eu penso que a sua pergunta é muito propícia para a gente poder falar que maluquice quando a gente olha a tecnologia e a inovação como aquela que invade a escola. Esse medo, de repente a gente criou a tecnologia, a gente tem essa sensação que ela vai nos invadir, como se os robôs fossem lá para tirar o lugar dos professores. E a gente cria um metaverso e começa a falar que seremos projeções nesse universo da tecnologia. Quem está dando vida a quem? Quando a gente está falando de inovação, a inovação é filha da criatividade. E como filha da criatividade, a criatividade ela é o gás que faz a bexiga subir, mas a inovação é o próprio balão que dá contorno e faz a coisa acontecer. Nós, brasileiros, somos extremamente criativos, mas nós estamos lá embaixo no ranking da inovação. O que acontece é que nós temos muitas ideias, mas ideia é como uma plantinha, ela é frágil. E a gente precisa poder fazer com que ela aconteça. A inovação é a gente dar processo e fazer a coisa acontecer, a mão na massa. É a gente poder desenvolver métodos para isso. Inovação não é só tecnologia digital. Para mim, inovação... Olha quantos professores mandaram projetos inovadores para esse congresso. Inovação para mim é aquela escola e aqueles alunos que criaram um canal para falar de bullying. E não só para denunciar, mas para eles discutirem e escolherem como lidar com isso. Inovação para mim é um menino, o Bruninho, que ele não podia brincar ali no futebol, as crianças achavam que ele era ruim, que não cabia a ele, e ele então subiu na classe, pintou uma folha de amarelo, a outra de vermelho e desceu para ser o juiz. Inovação é quando a gente pega a nossa criatividade e bota na serviço de uma nova ação. E a tecnologia, ela está aqui também para ser ferramenta da gente ter novas ações e pensar de uma forma nova. E toda evolução precisa tem a inovação dentro. Mas a palavra evolução e o conceito evolução é essência mais inovação. Então, como conciliar o pêndulo? Não é ficar no pêndulo, é juntar essência mais inovação. Se a essência da escola é aprender, e aprender é resolver problemas, e aprender é a gente poder se colocar no mundo de uma forma nova, é a gente ter esse olhar para o novo, sim. Não é tirar a essência da escola, mas voltar a escola para o lugar da aprendizagem. É voltar a escola para o lugar onde nós temos autonomia e uma vivência autoral para ver e criar um mundo de uma forma diferente, usando inclusive metodologia para isso. Muito obrigada. Ótimo, candidato Francisco, 1 minuto para comentar, por favor. Olha, Maurício, eu queria dizer que eu não tenho muito a comentar, mas porque eu achei a resposta da candidata absolutamente incrível, né? E acho que a criatividade, ela faz um papel muito grande para o nosso partido e certamente para o partido do nosso candidato Cássio Mori. Isso, Cássio Mori. E eu queria dizer só que eu estou muito feliz de estar aqui e acho que a criatividade, essa questão da inovação, são, como eu coloquei, desafios do marketing e que a gente tem buscado juntos, né, fazer com que ela possa efetivamente estar dentro da escola, a inovação. E os pais, na própria pesquisa que eu mencionei na minha abertura, os pais colocam inovação como um pré-requisito para a escolha de uma escola, né? A escola que inova é a escola que está competindo, que está cada vez mais buscando a possibilidade de um posicionamento que tem alinhamento com o que a família quer. Então, muito boa a sua resposta, eu agradeço, porque foi muito bacana ouvi-la. Obrigado, candidatos. E eu aproveito para informar que eu acabei de receber aqui o resultado do pedido de resposta do candidato Cássio Mori. A nossa comissão analisou e o pedido foi negado. Agora, o candidato Cássio Mori pergunta ao candidato Chico, do Partido do Marketing.
Candidato, o senhor tem 1 minuto, eu lembro, 1 minuto para a pergunta, por favor. Querido candidato Chico do Marketing, eu te conheço há muito tempo. E nós, quando a gente, aqui na escola, a gente fala com os nossos educadores e fala sobre marketing, sempre fica um certo desconforto. Um desconforto no seguinte sentido, acho que a nossa missão, o nosso propósito, ele é um propósito tão nobre que ele não pode ser colocado numa vitrine para vender como se vende geladeira, como se vende supermercado e tudo mais. A gente trabalha para a educação, é o que os meus professores aqui falam. A gente trabalha para construir alunos, ou melhor, construir um mundo melhor e construir processos para que os alunos sejam os protagonistas desse novo mundo. Na verdade, o marketing... Sua pergunta deles, o marketing quer transformar todos nós em vendedores, é isso? Candidato, me assusta essa colocação final em que o senhor disse que a gente quer transformar todos em vendedores. O senhor sabe que isso é uma mentira, porque trabalhamos muito tempo juntos. E o que nós queremos, candidato, o senhor sabe disso? Como eu disse no início da nossa transmissão, nesse debate, que eu queria de novo agradecer a iniciativa da Somos Educação e aos educadores que estão nos assistindo por todo esse país, e lá na Avenida Paulista também, queria dar uma boa tarde a todos, bom dia ainda, né, a todos que estão lá. Mas eu não penso em vendedores, até porque educação é uma coisa tão valiosa que ela não pode ser comparada a um produto, né? Eu acho que quando a gente fala de o marketing e a escola e a criatividade estar trabalhando juntos, é porque a gente sabe que uma escola é feita por uma integração de times. Eu disse isso no início, o senhor deve ter prestado atenção, prestou ou não? Pode continuar, candidato. Seu tempo, candidato. Não, estou olhando o tempo. Mas assim, eu falei de que o marketing e o pedagógico precisam trabalhar juntos. O que a gente quer é que a gente possa, o que nós do Partido do Marketing queremos é poder auxiliar a escola, ou fazer esse papel, porque é a nossa responsabilidade, a responsabilidade de fazer com que a escola vá ao mercado, com que ela tenha um posicionamento claro. E é óbvio que não é possível uma escola ter posicionamento se o time, se as pessoas que fazem a escola não estiverem alinhadas ao projeto, não estejam conectadas ao marketing. Eu sempre digo, né, que tudo começa de dentro para fora. Então, o que nós queremos é que a escola e todos os agentes, né, toda a comunidade escolar, possa estar envolvidos e, sim, divulgando a escola, não divulgando a escola porque ela não é saindo fazedores de matrículas ou vendedores, como o senhor mencionou, mas sim pessoas que têm o propósito e acreditam no projeto da escola. Eu acho que quando a gente consegue isso, a gente consegue fazer o melhor dos mundos, que é o time da escola acreditar no projeto e fazer com que esse projeto chegue ao mercado. Eu acho que dentro do que a gente acredita de uma escola, né, e do que a gente faz, não existe rede social, não existe mídia, não existe outdoor, não existe nada que faça o papel tão forte na hora de divulgar e de posicionar uma escola como quem faz a escola. Eu acho que quem faz a escola não são vendedores, senhor candidato. São as pessoas, são educadores, como o senhor bem mencionou, que fazem com que a escola possa ter um bom posicionamento no mercado, que faça com que os grandes diferenciais da escola sejam percebidos, porque quem faz o diferencial é quem está dentro da sala de aula, é quem está apoiando a sala de aula. Tem um grande amigo que sempre me ensinou uma coisa: não existe sala de matrículas mais importante do que uma sala de aula em uma escola. Portanto, todo mundo está sempre engajado em um projeto de marketing. 1 minuto para os comentários. Cássio, candidato Cássio. Senhor candidato do marketing, eu quero aproveitar aqui, até trouxe por escrito, e ler aqui uma frase de um grande educador, reconhecido mundialmente, professor Marcílio. Ele diz que a propaganda não é a alma do negócio. A aula é a alma do negócio. E acredito muito nisso. Eu acredito que o marketing ele tem que estar dentro da sala de aula. O professor como sendo o principal agente de marketing de uma escola. E um agente de marketing verdadeiro. Passando para aquilo para os alunos, nas reuniões de pais, aquilo que ele realmente acredita e valorizando o seu trabalho no seu dia a dia.
expondo a todos o seu propósito, expondo a todos a sua intenção para fazer da escola uma escola cada vez melhor e uma escola em construção permanente. E é esse boca a boca, na minha opinião, ele é o principal ferramenta de marketing que existe. Eu acho que o senhor falou exatamente por favor, o que eu estava dizendo. Não, por favor, nós não temos essa permissão, não está previsto nas regras do debate. Então... Não, agora não. Candidato, o senhor terá o seu tempo garantido. Então eu queria fazer um pedido agora, de resposta. Não, por favor, candidato. Precisamos fazer com que o debate continue. Os telespectadores estão aguardando as propostas. Nessa primeira rodada, todos os candidatos perguntaram e responderam. Agora nós começamos uma segunda rodada com a candidata Fernanda Ock, fazendo sua pergunta para o candidato Chico. Candidata, a senhora tem 1 minuto. Querido Chico, eu queria te perguntar porque você é o cara da voz. Marketing não é venda, mas é mostrar o impacto. E você tem feito isso com tanta maestria. E estamos num momento agora de polarização, em um momento em que cada um parece estar numa ilha e parece que só os iguais são bem-vindos. Na era da liberdade, da informação, em que a gente fala tanto de alteridade, de inclusão, como o candidato do Partido Escola disse, nossas ideias ora gritam e são exigidas, mas ora elas são silenciadas e até canceladas. Nós silenciamos para não perder os nossos. Qualquer posicionamento nesse momento parece demasiado arriscado. Como você daria a voz à escola nesse momento? Qual a saída para a escola? Candidato, 3 minutos para a sua resposta. Eu preciso esperar o tempo dela? Posso começar já? Não, pode começar. O senhor não queria falar alguma coisa? Poderia ter usado esses 8 segundos, candidato. Agora, por favor, 3 minutos para a resposta. Muito bem. Querida candidata, essa é uma pergunta muito boa, mas muito triste, né? Porque é óbvio, quando fala-se de ilha, né, e o que nós estamos vivendo é isso no nosso país, eu acho que, pegando esse gancho da ilha, né, e eu tenho certeza que o candidato Cássio Mori e mesmo o Partido da Criatividade teriam muito a acrescentar nessa resposta. Mas pegando essa questão da ilha, a escola não é uma ilha, né? A escola tem que fazer o papel da reflexão, o papel do pensamento, né? Acho que um dos pontos mais importantes de uma escola é acreditar que as pessoas que estão na sala de aula são as pessoas que daqui a alguns anos vão liderar, daqui a alguns anos podem fazer com que o que está acontecendo não aconteça, né? A senhora, no início, falou sobre a criatividade alavancando a questão de alunos que vão poder mudar o mundo, de alunos que vão poder mudar o país. Eu acho que essa questão da ilha que a senhora menciona, dessa polarização, ela tem que ser muito cuidada, é óbvio. Mas o que nós, né, e certamente nós todos aqui, e certamente todos os educadores conectados precisam, é entender que o nosso papel é gerar o pensamento dentro da escola, as pessoas. Eu acho que isso é o ponto central de uma escola, né? O candidato Cássio, no primeiro bloco, falou sobre a questão da escola é feita por pessoas, em segundo lugar por pessoas, e em terceiro lugar por pessoas. Eu acho que quando a gente tem, num processo educacional, a busca de um pensamento mais crítico, de um pensamento em que o mundo chegue dentro da escola, né? E a escola seja ativa no mundo. Eu acho que é isso, o papel que a gente vai ter ao longo desse tempo, né, desses próximos anos, é um papel crucial para que as novas gerações possam evitar momentos como o que a gente está vivendo em nosso país hoje. Eu acho que a senhora mencionou, eu anotei aqui, a questão dos silenciados por não perder, silenciamos para não perder os nossos, né? Ou seja, a questão de não poder se pronunciar, de não se manifestar, né? Por conta de tudo que está acontecendo. A gente sabe que dentro das redes sociais isso já está acontecendo, já há uma situação muito grave dentro das redes sociais pelo que estamos vivendo no país. Então eu acho que o que a gente no marketing precisa é ter a sensibilidade de levar ao mercado, de levar às redes posicionamentos que possam ser inspiradores de uma nova geração, posicionamentos que possam sair da vala comum, posicionamentos que possam fazer os meninos acreditarem que serão ativos na construção de um país melhor. Eu acho que essa é a voz que o marketing tem que dar, é levar a escola para o mundo e entender o mundo e trazer para dentro da escola. Seu comentário, candidata Fernanda? Incrível, incrível, Chico. Como eu gosto de ouvir a voz de alguém que quer dar voz ao invés de silenciar.
Quando você trouxe esse pensamento, eu logo pensei, o lugar da escola é voltar para o lugar do pensar, no momento onde todos parece que pararam de pensar. O lugar da escola é esse lugar da diversidade cognitiva. Eu, como criatividade, como gosto das diferenças, da diversidade de pensamentos, de possibilidades, de ampliarmos janelas. Imagina se a gente pudesse, querido candidato Chico, colocar ali na escola, agora, pessoas, alunos que pudessem falar, mas não falar de julgamentos, mas poder falar sobre propostas. A escola é o lugar de pensar o presente, mas o presente direcionado para o futuro. Que futuro nós gostaríamos? Como construir agora projetos, possibilidades, inovações, não só como possibilidades, mas sim como uma inovação presente já na escola, olhando para os problemas que temos e para aquilo que a gente quer resolver. Muito obrigado, senhor candidato. Ok, nós estamos aqui de novo. Parece que a candidata Fernanda vota no candidato Chico e o candidato Chico vota na candidata Fernanda, pelo que nós estamos entendendo. Muito obrigado, candidata Fernanda. E candidato Chico, agora é a vez de perguntar ao candidato um tanto quanto isolado, Cássio Mori. Lembrando que o senhor tem 1 minuto para a pergunta, candidato Cássio, 3 para a resposta. Então, certo? É o Chico quem vai fazer a pergunta para o Cássio, é isso? Agora me perdi. Vamos de novo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta e depois 1 minuto para comentar a resposta. Então o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Primeiro, Maurício, eu queria lhe dizer que a sua observação ela foi incompleta, digamos assim. Porque eu não só votaria na candidata Fernanda, como também votaria no candidato Cássio Mori. Eu, inclusive, acho que nesse caso votaria em branco, porque eu não saberia escolher qual deles eu gostaria, porque ambos são muito competentes e para marketing fundamentais para que eu possa existir. Mas vamos lá, candidato Cássio. Para Paulo Freire, grande expoente da educação brasileira, a escola é o espaço onde se dá o diálogo entre os homens, mediatizados pelo mundo ao redor, surgindo daí a necessidade da transformação do mundo. Abre aspas. Não devemos chamar o povo à escola para receber instrução, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história. Fecha aspas, Paulo Freire, em 1980. Como o senhor vê, candidato, o lugar do professor como esse agente de transformação para além de ser o portador do saber? Em primeiro lugar, eu queria dizer que agradeço muito a sua colocação, Chico, e quero aqui até me desculpar. Eu, como meu partido, como partido da escola, é um partido que existe há muitos anos. Então, a gente traz, nesses muitos anos, diversas coisas que a gente sempre fez e acha que a gente sempre deve continuar fazendo, achando que vai ter algum resultado diferente. Noções para nós, para o nosso partido, de marketing e de criatividade, são noções recentes para o nosso partido. Então, nós estamos nos acostumando com esses itens que você colocou. Mas muito obrigado pela consideração e eu também votaria em vocês. Só voltando à sua pergunta, você fala de Paulo Freire. E Paulo Freire, ele lutava muito contra a educação bancária, que ele chamava. O que era a educação bancária, na opinião de Paulo Freire? Era aquele que, com o aluno, como se fosse uma conta bancária vazia, e que ele iria para a escola para que os professores fossem, pouco a pouco, colocando dinheiro naquela conta, o quanto desejassem, na moeda que desejassem, na periodicidade que desejassem, e esse aluno simplesmente ia guardando isso e aumentando sua conta bancária. Paulo Freire, ele trouxe, né, em toda a sua história, a ideia do compartilhar, a ideia da construção do conhecimento, do aluno ser um protagonista do seu conhecimento, do aluno ele ser capaz de ter a voz ativa dentro da sala de aula. Então, dentro desse aspecto, não tenho dúvida alguma que o professor, ele deixou já há algum tempo de ser o portador do saber.
O professor, ele se tornou um facilitador desse desenvolvimento intelectual, cognitivo, criativo do aluno. O professor, ele se tornou o exemplo de pessoa para os alunos. O professor, ele tem que ser aquele cara que ele é um motivador. Tem uma pesquisa de 2 psicólogas americanas que diz que só o fato do professor demonstrar que ele acredita no aluno, o aluno aprende de 2 a 4 vezes mais rápido. E aí entram as relações humanas. O professor que vai fazer isso, que vai construir e que não vai impor, e sim que vai mostrar direções. Podemos não saber exatamente qual o caminho, mas ele mostra a direção e sabe que cada aluno vai escolhendo e construindo o seu caminho dentro daquela direção. Eu acho que é esse conceito que a gente deve trazer para a sala de aula. 1 minuto para o comentário. Eu sempre digo que o candidato tem uma história muito rica para poder responder essa pergunta que lhe fiz. E, mais uma vez, demonstrou isso na sua resposta. Cássio, sei que você foi professor, aliás, você é professor, e você tem uma trajetória muito bacana dentro do marketing, que construímos juntos durante 20 anos, e acho que a sua resposta, ela engrandece ainda mais o seu partido, porque o partido da escola tem que valorizar o professor fundamentalmente, né? Porque o professor é, como disse bem na citação, referência feita ao professor Marcílio, ele é a alma da escola, né? Porque a aula é a alma da escola. Então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a sua resposta, porque o agente transformador mesmo de uma escola, e o seu partido tem clareza disso, é o professor, é quem está lá na sala de aula. Então, eu queria agradecer muito suas palavras, e elas certamente disseram o que o coração do senhor disse nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores candidatos. Agora falta uma última pergunta e quem deve fazê-la é o candidato Cássio e quem responde é a candidata Fernanda. Os tempos são os mesmos. 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta e 1 para o comentário. Por favor, candidato Cássio, 1 minuto para a pergunta. Candidata Fernanda, do Partido da Criatividade. Uma coisa que eu aprendi na vida é que a inteligência e a criatividade, elas precisam ser provocadas. E elas são provocadas quando a gente não sabe o que fazer. Sempre que a gente não sabe o que fazer, é quando a gente aciona a inteligência, aciona a criatividade. E nesse mundo em constante transformação que vivemos, sempre nós não saberemos o que fazer. Vários momentos isso vai acontecer, inclusive com o professor, inclusive dentro da sala de aula. E a minha pergunta para a senhora é, como que a senhora acha que é possível engajar os participantes da escola nessa criatividade? E quando a gente fala da pasta de professores, como utilizar a criatividade como uma ferramenta de acesso aos alunos? Querido candidato, eu queria poder primeiro dizer de que eu sou do partido escola, mas do partido escola em essência. E eu tô aqui aprendendo muito, porque sou a criatividade provocada e aprendendo com você. E tô aqui aprendendo muito, mas para isso eu quero te chamar a pensar e lembrar de você aprendendo e brincando de escola. Quero chamar você, educador, a lembrar de você brincando de escola. Quando brincar é sim algo valioso e não um xingamento, como nós falamos para nós adultos. Mas quando brincar é esse aprender divertido. Esse lugar do aprendizado divertido, tem uma palavra que diz que criatividade, aquele adulto criativo é uma criança que não morreu. Por isso eu quero chamar você e cada educador, a gente buscar essa criança do lado de dentro que pode brincar de aprender. E essa brincadeira divertida no campo da escola é o que guia, como você mesmo disse, como a gente pode tornar o professor aquele que acredita em primeira instância, que põe fé em. E se educar é trazer para fora, como trazer para fora o melhor do aluno. A palavra escola, ela quer dizer, na etimologia dela, tempo livre, lazer. E a gente morre de medo disso, achando que então criatividade, se a criatividade assumir o palco, não vai mais ter aula, não vai mais ter professor. Mas se a gente pensar em que liberdade não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, isso é instinto, liberdade é ser quem eu sou. A escola e o professor
podendo olhar para o aluno e despertando o melhor dele. Você disse que nós precisamos, quando nós não sabemos o que fazer, aparecer ali a criatividade, colocarmos o problema como centro das nossas escolas. As salas de aula serem um lugar de ensaio e erro, laboratórios de nós mesmos, para a gente poder entender tudo que nós temos, encontrarmos nossas habilidades. Tem uma história que eu gosto muito que diz que tinham 2 moscas que caíram num copo de leite e uma começou a bater a asa, a outra falou, nós vamos morrer. Ela já estava desistindo, a outra falou, não, é só bater a asa, continua. E aí então virou manteiga aquele leite e ela sobreviveu. E ela estava então andando ali, voando na verdade com a outra mosca e caiu num copo de refrigerante. E então a outra falou, olha, tem um canudinho aqui, vamos sair. Ela falou, não, vamos bater asa, é só bater asa. E essa que ficou lá, morreu. Então, se a gente está falando da escola e do engajamento, a gente está falando sobre olhar de maneiras novas para os problemas novos. Nessa avalanche de informações, o que nós precisamos é treinar os nossos alunos a olhar de maneira nova para problemas novos, encontrando o que há disponível no mundo e neles, para construir um mundo que faça sentido, para ter pessoalidade, protagonismo e encontrar possibilidades. 1 minuto. Espetacular, candidata. Eu, apesar de estar nesse partido da escola, eu não consigo me separar em 2 pessoas e eu também sou pai. Eu sou pai de filhos gêmeos que estão terminando a educação básica e indo para lá. Lá no começo da educação básica, se me perguntassem o que eu mais queria para os meus filhos, o primeiro ponto da linha seria que eles fossem felizes. E nesse ponto eu contava com a parceria com a escola para construir essa felicidade. E eu não estou falando só da felicidade do brincar, só da felicidade do se divertir, do se relacionar, e sim na felicidade de estar se superando a cada dia. Para isso, nós, aqui na escola, devemos abrir as possibilidades e abrir as portas para que cada aluno consiga se desenvolver, cada aluno consiga ser o melhor de si mesmo. Muito bom, nós encerramos assim então o segundo bloco do nosso debate, em que todos os candidatos fizeram perguntas aos outros 2 candidatos. Agradeço pela qualidade desse debate e pela abordagem de temas tão relevantes para a construção de uma escola que possa oferecer uma educação que transforma. Tenho pouco hábito de ver debates em que tantas ideias são colocadas. A gente vai mostrar um rápido videozinho para que, na volta, o último bloco do debate aconteça. Nele, cada candidato tem apenas 1 minuto e meio para suas considerações finais. Até já. Um movimento lança uma mensagem no ar, um convite para crescer, um chamado de união. O movimento tem força e propósito, coração e mente. Tem alma e corpo, inovação e saber. Somos essa vida em movimento. Agir, ensinar e cuidar. Essa é a escola que somos. E porque somos assim, estamos em movimento. Movimento Somos pela Vida. O que faz de alguém um campeão de verdade? Dedicação, foco, determinação. Levantar a taça é o momento final de um longo período de preparação. Mas ninguém consegue isso sozinho, sem a ajuda de gente que apoia e que torce. Na educação, a torcida também está presente, tanto no cotidiano da escola quanto fora dela, e em cada casa, em cada expectativa pela celebração. No esporte, costuma-se dizer que treino é treino e jogo é jogo. Mas na educação, treino já é jogo, porque o aprendizado acontece na sala de aula e é feito da interação constante com professores e colegas. Quando a vitória chega, ela pertence a todos. E um país inteiro pode comemorar, porque as taças da saúde, da ética, da economia, da tecnologia, da cultura, são feitas de um mesmo material.
a educação. Estamos de volta, agora sim, para o terceiro e último bloco desse debate de candidatos ao cargo de direção da Escola Somos. Então vamos lá, a gente tem 1 minuto e meio para cada um dos candidatos para suas considerações finais e a ordem, mais uma vez, foi definida em sorteio. Primeiro, eu peço ao candidato Chico, do Partido de Marketing, para suas considerações finais. É com o senhor, candidato. Bom, primeiro eu queria agradecer ao meu querido irmão da vida, Cássio Mori, e à minha querida amiga que Deus me pôs na vida, Fernanda Ock, recentemente, por termos vivido esse momento. Candidatos que são, mas muito mais que candidatos, da minha família da vida. Então eu queria muito agradecer a vocês dois. E queria dizer a todos os educadores, e também queria agradecer, vou até me dirigir a ele, ao nosso querido mediador, Maurício Soares, que é um professor, que não podia ser um professor a melhor pessoa para fazer a mediação desse debate. É verdade. Queria muito te agradecer. Que é isso. A gente falou nos breaks, né, que debates são sempre muito bons, porque os grandes debates são aqueles que fazem com que a educação possa ser melhor nesse país. E é o que a gente precisa, certo, professor? Certo, e a gente está semeando isso todo dia. É isso. Muito obrigado, viu, Maurício? Tamo junto. Muito obrigado. E eu queria dizer a todos os educadores que nos assistem aí na Paulista e espalhados por todo o Brasil, que não existe aqui partidos, né? Eu acho que a nossa dinâmica desse debate mostra que não há um a ser eleito, né? Que nós temos que fazer juntos. Se a gente quer que a sala de aula funcione, a sala de aula tem que ter aluno, tem que ter criatividade. A escola precisa entender que tudo é um time, um único time. Então eu queria convidar a todos que sempre pensem nisso, que é o time que faz a escola, é o time que faz a imagem e é o time que vai fazer a sua escola ser campeã. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Fernanda Ock, do Partido da Criatividade, que também tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Se nós estamos falando em time, né, querido Chico, querido Cássio, querido Maurício, eu vou pedir para que vocês venham aqui enquanto eu conto uma história. Opa! Tinham um conjunto de cegos que foram ali para descobrir, dizer como era um elefante. E cada um segurou numa parte do elefante, um pegou no pé e falou, é rígido, duro. O outro falou, você está mentindo, não é isso. Ele é flexível. Ele pegou ali o rabo e falou, ele é flexível, ele é fininho. E aí o outro pegou na cauda e falou, não, ele não é, ele é flexível, mas ele é grosso. E cada um começou a degladiar ali. Mas eles podiam se juntar e chegar mais próximo do que era um elefante. Hoje, como o Chico falou, a gente não quer partidos, a gente não quer ser partido, a gente não quer metade, a gente quer ser inteiro. Não tem como a gente poder ter criatividade sem ter esse lugar onde desperta, onde atrai, onde provoca, como a escola. Não tem como a gente tornar, como o Cássio disse, como o Chico faz, memória em vivências memoráveis se a gente não tiver a fala e o jeito do marketing. A gente está aqui para a gente ser cada vez mais juntos, mais fortes e construirmos realidades juntos. E aí, o meu voto é para a educação, para o professor, para aquele que faz e constrói todo dia de forma primorosa ali a criatividade na escola, dando voz e impacto a um propósito. Minha gratidão a vocês. Ótimo. Vamos lá para o último candidato, então, agora Cássio Mori é quem vai fazer suas considerações finais em 1 minuto e meio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Chico, meu irmão da vida. Fernando, um prazer te conhecer e aprender com você cada dia mais nas suas palestras, nas suas falas e nesses poucos momentos de contato presenciais que temos. É um grande prazer, realmente. Quando a gente fala de educação, a gente pensa o seguinte, né? A gente tem aqui, trouxe 2 partidos que, na verdade, formamos uma frente ampla, mas 2 partidos muito provocadores. E eu acho que a nossa geração de educadores foi a geração escolhida para essa transformação na educação.
A nossa geração foi a geração que ela vai fazer essa transformação. Ela vai ensinar melhor, ela vai respeitar o ser humano, ela vai desenvolver o ser humano, ela vai usar a tecnologia, ela vai fazer diferente, não porque simplesmente a gente quer fazer diferente, e sim porque o mundo está exigindo que a gente faça diferente. A gente precisa entregar para o mundo alunos que aprenderam de uma forma diferente daquela que nós aprendemos quando fomos alunos. E esse é o nosso grande desafio. E eu convido vocês a estar junto comigo nesse propósito de reinventar a educação. Muito obrigado por vocês estarem presentes, por vocês nos acompanharem e por vocês estarem aí abertos a novas ideias, abertos a trabalhar junto para essa nova educação. Muito obrigado. É isso! Vivemos aqui um momento histórico. Ouvimos nossos candidatos ao cargo de direção da Escola Somos Educação. E ao longo de todo o debate, percebemos que aqui não existe um vencedor. Por meio de visões de cada um dos partidos, o da criatividade, do marketing, da escola, fica claro que uma escola é a soma de vários times, de vários profissionais. O melhor resultado para uma escola é o fruto do trabalho em equipe, onde todas as suas áreas estão conectadas. Não existe escola sem criatividade, sem marketing, sem projeto pedagógico consistente. Em vários momentos eu observei a emoção de cada um dos participantes aqui, de cada um dos candidatos. Cada um colocava em suas falas, em suas respostas essa emoção. Acho que assim é uma escola, né? Paixão. Olha, estou muito feliz por ter mediado esse encontro. Fizemos um exercício muito gostoso por meio de uma ideia muito diferente. E o desafio está cumprido. Foi incrível. O vencedor desse debate não está nesse estúdio, não. Está em cada uma das salas de aulas, de cada escola que nos assiste pelo Brasil inteiro nesse momento. Nós sabemos que são nessas salas de aula que estão sendo formadas as pessoas que podem fazer desse país e do mundo lugares melhores. Para encerrar, é claro, a gente vai agradecer aqui a Fernanda, ao Chico, ao Cássio, por esse momento tão especial, essa ideia incrível aqui dessa organização. Que legal! E é isso aí. A gente quer informar para você, acho que você já sabe, os 3 estão eleitos. Os 3 vão continuar aqui, apoiando todas as escolas parceiras da Somos Educação, para que possam continuar impactando com a educação de qualidade milhões de alunos espalhados pelo nosso país.